De hoje é a respeito dos nematódios, também conhecidos como nemateumintos. Da mesma forma do que os plateumintos que nós já tratamos em aulas anteriores, os nematódios são animais de corpo vermiforme, ou seja, são animais de corpo alongado. Mas se a gente traz um parâmetro para comparar com os plateumintos apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente, enquanto os nematódios são vermes de corpo cilíndrico, como por exemplo as famosas lombrigas, o verme Ascaris lumbricoides. Nós temos algumas novidades evolutivas que nós vamos citar ao longo da aula, né? Como por exemplo, eles são animais pseudocelomados. O celoma é uma cavidade interna onde se alojam os órgãos internos do animal quando a gente fala em desenvolvimento embriológico do mesmo, né? Quando nós tratamos dos plateumintos, nós falamos que eles são vermes que não possuem celoma, eles são acelomados. Agora, os nematódios já são vermes pseudocelomados, apresentam um falso celoma. Uma novidade evolutiva também muito importante, que é muito bom a gente falar isso com vocês agora, em relação ao sistema digestório. O sistema digestório dos plateumintos é um sistema digestório incompleto, que só apresenta uma abertura no corpo, a boca. As excretas também saem pela mesma abertura. Os nematódios já são considerados os primeiros animais que apresentam um sistema digestório completo, ou seja, com dois poros, tanto com a boca quanto também com o ânus. Eles são animais que, na maioria das suas espécies, são indivíduos de vida livre, porém com alguns que podem ser parasitas, tanto de plantas quanto de animais. Alguns que são parasitas de animais, nós trataremos ao longo dessa aula. A respiração são trocas gasosas que acontecem diretamente pelo tegmento, pela pele. São trocas gasosas pela pele, uma respiração do tipo cutânea. São animais que apresentam um sistema excretor nefridial. Existem poros excretores ao longo do corpo desse animal. O sistema nervoso, na grande maioria das vezes, é espalhado ao longo do ventre do animal. São cordões nervosos ou gânglios nervosos. Por isso que a gente fala que o sistema nervoso é um sistema nervoso do tipo ganglionar ventral. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da morfologia desses animais, né? Nos nematódios é muito comum a gente ver um dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo sexual? Uma diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Então a gente pega o exemplo aqui da lombriga, do Ascaris lumbricoides. Geralmente as fêmeas são maiores, com cerca de 30 centímetros. Os machos são mais curvados e menores, com cerca de 15 centímetros. Na fêmea também a gente consegue ver um poro excretor próximo à boca e um poro genital onde ocorre a cópula, tá? Essa cópula é realizada por conta de algumas espículas que ficam em torno da cloaca do macho, chamadas espículas copulatórias, por onde eles realizam o coito ou ato sexual. Então é muito comum mesmo a gente observar diferenças entre machos e fêmeas, ou seja, o chamado dimorfismo sexual. Por falar na lombriga, vai ser o primeiro exemplo que a gente vai ter em relação aos nematóides parasitas, né? Eles também são causadores de verminoses, são causadores de eumintoses. Eumintoses são aquelas verminoses que são provocadas tanto por vermes plateumintos quanto também pelos vermes nematódios, tá? A lombriga se chama Ascaris lumbricoides e ela é responsável por uma verminose denominada ascaridíase. A transmissão da lombriga é por via oral, ou seja, por meio de água ou alimentos que estejam contaminados por ovos do verme. Ele geralmente contamina o intestino delgado, o fígado e os pulmões, tá? Podendo causar dores abdominais, emagrecimento por conta da diarreia que se provoca, náuseas, tosse especificamente, que a gente vai ver daqui a pouco por conta do ciclo, e obstrução intestinal. A profilaxia, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. A prevenção é principalmente com cuidados de higiene pessoal, saneamento básico, lavar muito bem os alimentos. Vamos dar uma olhada no ciclo, que a partir do ciclo a gente consegue trabalhar essas profilaxias, né, que a gente consegue trabalhar essas prevenções. Então, é uma verminose de ciclo monoxeno, ou seja,
só apresenta o homem como hospedeiro. É o único hospedeiro. Não existe um outro hospedeiro além do ser humano. Um dos sintomas, ele vem juntamente com a diarreia, com a liberação de ovos através das fezes, tá? Esses ovos que são liberados pelo portador, eles vão contaminar, ou seja, a água, o curso d'água ou alimentos. Essa água ou esse alimento provocam infecção de outro indivíduo, tá? Já dentro do ovo tem um embrião, é o que a gente chama de ovo embrionado. Ele tem uma larvinha lá dentro. Essa larva se chama larva rabditoide. Então o indivíduo ingere esse ovo com a larva tem um destino para o sistema digestório do indivíduo, né? Chega aqui, ó, no intestino delgado. Ah, então a partir daí já inicia a infecção por conta do Ascaris lumbricoides? Não. Olha o que vai acontecer. Liberou a larvinha, tá? O ovo eclodiu. Só que a larva, ela não permanece no intestino delgado não, tá, gente? Ela se movimenta. Ela passa, por exemplo, pelos pulmões, pelo fígado, pelo coração do indivíduo. Essa larvinha, quando ela passa pelos pulmões, ela pode perfurar a parede intestinal, a parede pulmonar. E quando ela perfura essa parede pulmonar, ela causa uma infecção, pneumonia. Aí existem os casos de pneumonia causadas por conta da contaminação por Ascaris lumbricoides, por conta da contaminação por lombriga, tá? E provoca outros sintomas que a gente vai ver daqui a pouco também, tá? Saindo dos pulmões, ela continua, sobe na traqueia e ela chega nas vias respiratórias. Aqui provoca o sintoma de tosse. A pessoa fica raspa. As larvas chegam em grande quantidade. Quando o indivíduo faz isso de tossir, ele engole essas larvas novamente. E elas descem pelo esôfago. Aí sim, agora elas chegam até o jejum no íleo, no intestino delgado, onde crescem, dão origem aos vermes adultos e, é lógico, provocam sintomas da lombriga. Tá? Como a gente já sabe a via de transmissão, a gente agora já sabe como a gente vai prevenir a profilaxia. Não haveria contaminação se houvesse saneamento básico eficiente. O que a gente deve fazer com os alimentos? Muito bem lavados. Beber somente água tratada. Essa foi a lombriga. Vamos ver a próxima? A próxima, pessoal, é a famosa ancilostomíase, necatoriose, ou como prefiram, amarelão ou doença do Jeca Tatu. Por que desses nomes? Amarelão, principalmente. Esse verme, pequeno, cerca de 3, 5 milímetros, ele tende a se instalar na parede intestinal. Então ele tem uma ventosa e os dentes que parecem ganchos, tá? Eles se fixam na parede intestinal e eles são hematófagos. Eles se alimentam de sangue. Como eles se alimentam de sangue, eles provocam alguns sintomas. Dentre eles, aquele sintoma de náusea e a icterícia, que é a pele amarelada. Característico esse sintoma que dá o nome à verminose de amarelão. Agora, o porquê de doença do Jeca Tatu? Bem rapidinho. Jeca Tatu é um personagem criado pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato. Ele tem uma série de contos chamado Urupês. E dentre esses contos tem um que fala a respeito do Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um trabalhador rural que passava por alguns problemas, né? Ele não conseguia tomar conta do sítio, deixava os animais, ele estava muito preguiçoso. Até que um certo dia, um médico passou pelo sítio do Jeca e constatou que o Jeca estava doente. Ele explicou ao Jeca que ele estava com uma doença chamada amarelão, explicou como o Jeca pegou essa doença e ele falou para o Jeca que além de tratar com os medicamentos, ele tinha que andar calçado. Por que andar calçado? Daqui a pouco a gente vai ver no ciclo. A larva que provoca o amarelão, ela penetra pela pele, principalmente através dos pés. Quando a gente anda calçado, evita a contaminação. Resultado, o Jeca ficou curado e muito feliz tomou conta do sítio e comprou calçado para todo mundo, não só para ele, para a mulher, para os animais, para todos. Isso foi muito utilizado à época como uma forma de informar as pessoas a respeito de uma doença muito frequente, que era essa aí, que é o amarelão. Vamos dar uma olhada no ciclo, para a gente detalhar, observar se a gente tem algum detalhe a ser trabalhado.
Aqui nós temos tanto o Necator americanus quanto o Ancylosperma duodenale. Os dois são agentes etiológicos, os dois são causadores dessa verminose, os dois são vermes hematófagos, tá? Também um ciclo onde o homem é o único hospedeiro, ciclo monoxeno. Junto com as fezes, são liberados ovos embrionados, ovos com larvas, tá? Esses ovos eclodem no solo, liberam a larva rabititoide muito pequenininha, 0,25 milímetros, tá? A larva rabititoide geralmente penetra pela pele através dos pés, indivíduo descalço. Pisou, ela faz um ciclo parecido com o ciclo da lombriga, que é o ciclo pulmonar, né? Ela faz aquele trajeto, né? Passa também por coração, pulmões, pode perfurar a parede pulmonar e pode provocar também pneumonia, tá? Aí, posteriormente, acontece o destino de novo contrário, onde ela chega até o intestino, ali a larva desenvolve, dá origem aos vermes adultos e, consequentemente, os sintomas do amarelão. Profilaxia, prevenção. Saneamento básico é a principal. Tratar a pessoa quando portador, igual o médico fez lá com o Jeca. E outro detalhe também, andar sempre calçado, que isso evitaria a contaminação. Gente, isso aqui também é um ancilóstoma. É o Ancylostoma brasiliensis. O outro era o duodenale, tá? O Ancylostoma brasiliensis é responsável pelo bicho geográfico. O bicho geográfico já apresenta um ciclo heteroxeno. São 2 hospedeiros. Além do ser humano, os cães também são hospedeiros do bicho geográfico. E o nome é por conta disso aqui, ó. A larva penetra pela pele e ela começa a circular. Por onde ela circula, ela deixa essas marcas, por isso o nome bicho geográfico. Então, saneamento básico, recolher as fezes dos animais, andar sempre calçado, é a principal forma de prevenção do bicho geográfico. A última verminose, a última que tem como causador um verme nematóide, é a chamada elefantíase ou filariose. O agente etiológico, o causador, é a larva filária, larva do verme Wuchereria bancroft. São larvas pequenas, tá, gente? O macho por volta de 5 centímetros, a fêmea por volta dos 10 centímetros, e o vetor, o transmissor, é um mosquito chamado de mosquito culex. A denominação elefantíase vem por conta desse sintoma aqui. Inchaço principalmente de pernas e pés. Por que isso acontece? A larva filária se instala e obstrui os vasos linfáticos na circulação sanguínea. Como ela obstrui os vasos linfáticos, ela impede a circulação linfática. Isso promove o inchaço. Pessoal, esse sintoma não aparece da noite para o dia. São dores. Depois das dores, o inchaço é um inchaço lento. Quando a pessoa chega a esse estado, é porque ela demorou a procurar tratamento médico. Há tratamento médico para filariose. Também existe caso de contaminação onde a Wuchereria filária se instala na bolsa escrotal, também provocando inchaço da bolsa escrotal do indivíduo, tá? Então aqui a gente tem o ciclo completo, a transmissão pela picada do mosquito culex, que é o hospedeiro intermediário. A gente finaliza com a profilaxia, com a prevenção. Além de tratar as pessoas quando portadoras, a gente evita o ciclo do mosquito. Esse mosquito bota ovos na água, então quebra-se o ciclo quando a gente evita que haja postura dos ovos, tá? Então, com a filariose, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Grande abraço e até a próxima.